nesse espírito de adoração. Quantos querem ouvir a palavra de Deus essa noite? Abre a sua Bíblia comigo no Salmo de número 102. Eu quero ler o verso de número 6 e o 7 com a igreja. Eu estava com uma palavra na minha mente do Salmo 1. Queria falar sobre o segredo da vida de um homem, ou os segredos para que um homem tenha sucesso nessa vida. Mas quando meu filho começou a louvar, eu senti o Espírito de Deus me direcionando a esta palavra, imediatamente. Não sei o motivo, mas ele sabe. Gostaria muito de focar em falar para os pais essa noite. Mas o Espírito Santo me direcionou a esta palavra e eu quero compartilhar com os irmãos, embora não é novidade para alguns, mas eu quero compartilhar com os irmãos em poucas palavras, pois daqui um pouquinho temos o sorteio ali dos brindes para os pais ainda. O Salmo de número 102, o verso 7, o verso 8 e depois leremos o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Sou como o pelicano do deserto, como a coruja das ruínas, não durmo, e sou como um pardal solitário no telhado. Verso 12: Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Amém. Tome os vossos assentos. Quero ser breve a minha palavra essa noite. Queridos, o verso 6 e 7 que nós lemos do Salmo de número 102. O salmista chega em um determinado dia da sua vida, quando você lê o Salmo de número 102, você vai compreender perfeitamente cada palavra que o salmista está dizendo nesta oração, uma oração em meio às aflições, uma oração em meio às lágrimas, em oração em meio às aflições desta vida. O salmista estava vivendo aquele momento aonde muitos de nós, às vezes, passamos por esses momentos. Momento aonde as nossas forças chegam a desfalecer, as nossas forças começam a se esgotar. E às vezes a gente derrama de lágrimas diante de Deus. Às vezes a gente busca resposta. Às vezes a gente busca resposta de um lado, de outro, tentando compreender alguns momentos da nossa vida, tentando compreender algumas situações que nós estamos vivendo. O salmista, em meio a estas angústias, estas aflições, ele se derrama diante do Senhor em oração e começa a orar ao Senhor. Ele começa a orar a Deus. E o verso 1 ele começa dizendo: Ouve, Senhor, a minha súplica. Ouve, Senhor, a minha súplica. O salmista começa pedindo para Deus, para ouvir a sua oração, para ouvir o seu clamor, a sua súplica, o seu pedido. Na verdade, Deus estava ouvindo, mas existe um momento na nossa vida que a gente passa, que parece que a gente ora e Deus não escuta, parece que a gente clama e Deus não atende, parece que a gente ora, parece que a nossa oração não passa do teto. Por que isso, pastor? Deus não escuta? Deus ouve, Deus escuta as nossas orações, mas nem sempre temos o privilégio de termos a resposta de Deus de imediato na nossa vida, porque tudo que Deus quer é nos preparar para algo grande, para algo maior. E Deus é diferente de nós. Nós que somos pais, Deus é diferente de nós. Deus age com nós diferente do que nós agimos com os nossos filhos. Quando os nossos filhos começam a dar os primeiros passos,
eles tropeçam, eles caem, eles choram. E o que que a gente faz? A gente corre, coloca de pé, abraça, dá beijinho, fala que o papai ama, fala que é bonitinho do papai. Por quê? Esse é um sentimento humano. Mas todo excesso de cuidado atrapalha no processo do crescimento e da maturidade. Então Deus cria os seus filhos, ou cuida de nós, diferente do que a gente cuida dos nossos filhos. Os nossos filhos, quando grita ai, a gente já chega junto, a gente já acorda se está dormindo, a gente já se desespera, pega no colo, balança, dá mamadeira, faz o que tem que fazer. Mas Deus é diferente. Às vezes a gente dá umas topadas no pé, diácono Israel, e Deus assentado no trono só olhando para ver a nossa atitude. Às vezes a gente dá umas quedas na vida, a gente tropeça, a gente cai, e a gente ora, Deus fala comigo, me responde, resolve, e Deus está em silêncio. Às vezes a gente passa por algumas aflições, e a gente ora, esperando que Deus vai nos dar resposta, e Deus está em silêncio, pastor Valdir. Às vezes a gente perde um ente querido, às vezes a gente perde alguém da família, e às vezes a gente no nosso egoísmo, a gente acha que só os outros podem perder, e a gente não pode perder ninguém. A gente fica bravo com Deus, a gente reclama, a gente murmura, a gente pede resposta, mas a resposta não vem. Por quê? Porque Deus não quer nos fazer filhos mimados, Deus não quer nos fazer filhos refém de mimos de pai. Deus quer que nós sejamos filhos, mas filhos fortalecidos na fé, na esperança, na convicção de que Ele é Deus. Se você tropeçar e cair, você tem a certeza, tropecei e caí, mas Deus não me sustentou, mas Ele continua sendo Deus. Só que a gente quer um Deus que quando a gente dá um grito, Ele responde, estou aqui meu servo, o que é que você deseja? Senhor, acaba com os meus inimigos, vou acabar agora. Deus não é assim. A gente é que tem essa mania de atrapalhar o crescimento dos nossos filhos. É a gente que tem mania, é a gente que tem um excesso de cuidado. A gente não quer que os filhos da gente peguem nem piolho. Não, se pegar um piolinho, misericórdia, o mundo vai acabar. Irmão, quando eu era criança, e mais uma meia dúzia aqui, o que mais tinha em nós era piolho, menos gente. Mas a gente estava lá aprendendo a vida, a gente estava aprendendo a ser homem, a gente estava aprendendo a viver, a gente estava aprendendo a sobreviver. Quantas meninas, quantas irmãs aqui, eu tenho certeza que na época da infância não tinha o privilégio de ir numa loja, a mãe, o pai, comprar uma bonequinha para poder brincar, inventava as bonecas, fazia de pano, de boneca de cabelo de milho. Os meninos da nossa época faziam carrinho de madeira, não era, Milton? Fazia carrinho de madeira, fazia de cano de mangueira preta, inventava rodinha de chinelo. A gente se virava nos 30, mas crescemos uma geração forte, uma geração poderosa, de homens e mulheres, pastor Valdir, que não tivemos o privilégio de muito estudar, porém alcançamos lugares que pessoas com faculdade hoje não chegam. O que é isso, pastor? Foi a criação, porque os nossos pais não nos criaram mimados, os nossos pais nos criaram para ser fortes e vencedores, nos criaram para ser fortes e vencedores, vencendo os obstáculos da vida desde cedo. Quantas vezes a gente na escola, a gente queria dar uns tapinhas nos colegas, né? De vez em quando dava um soquinho. Ali está o Quesiel, que é lá do Junco também. O Quesiel também, o tio dele, se chamava Sadraque. Um dia eu dei um murro tão forte na boca do Sadraque, que o Sadraque quase caiu para trás. E o Sadraque correu atrás de mim, e eu corri. Quando cheguei em casa, ganhei um couro. E o meu pai falou comigo, você vai apanhar de novo se você fizer de novo. E batia na gente. Hoje, o menino, se o menino olhar para ele puxar o cabelo, já vai com a delegacia inteira atrás para poder proteger. Não ensina a ser forte. Deus é diferente de nós. Deus nos ensina, irmãos. Deus nos cria, nos ensina. Não é para ser meninos mimados na fé. Não é para ser homens e mulheres refém de mimo. Ah, se Deus não fazer
isso, eu não amo Deus, eu não creio em Deus. Deus nos cria, Deus nos dá a capacidade para vencer as adversidades da vida, na luta, na prova, na perseguição, na guerra, para a gente ser forte e vencedor. É por isso que quando a gente olha para a geração dos crentes mais antigos, eu admiro hoje. Antigamente a gente aceitava Jesus, e aceitava de verdade, irmã Marinalva. A gente aceitava Jesus e aceitava de verdade. A gente aceitava e não tinha mensagens técnicas, não tinha mensagens bonitas, mensagens hoje bem colocada, bem falada, não tinha. Eu me lembro de um pastor que quando eu me converti, ele estava pregando, pastor João Diniz, era do Rio de Janeiro, Eliude conheceu também. Eu lembro de algumas mensagens, lembro do pastor João Cordeiro. Pastor João Cordeiro pregava uma única mensagem. Todos os cultos que eu ia, o pastor João Cordeiro pregava a mesma mensagem, que não vai ficar raiz e nem ramo quando Jesus voltar. Essa era a mensagem dele. Não ia ficar nem raiz e nem ramo quando Jesus voltar. Não tinha nada de extraordinário. Porém a gente convertia, e convertia de verdade. Não precisava ninguém ficar mandando WhatsApp para a gente ir para o culto. Não precisava ninguém ficar passando na porta, tem culto, não precisava. A gente já sabia que tinha culto, a gente estava lá, a gente estava orando. Eu novo convertido, uma semana depois da minha conversão, o pastor na época, que é o pai da irmã Débora, o pai dela falou: meu filho, quero te convidar para um negócio extraordinário na igreja. Eu falei: o que é? Eu tinha 16 anos de idade. Ele falou: vai ter vigília. Eu falei: o que é vigília? Os crentes passam a noite inteira orando. Eu falei: mas como assim? Passa a noite inteira orando. E nós passamos a noite inteira orando no ano de 1996, que eu me converti, uma semana depois. Hoje pessoas se convertem e você tem que dar bolachinha, dar leitinho, fazer churrasquinho, tem que fazer confraternização, tem que fazer presentinho, e a maioria não permanece na presença de Deus. Está criando uma geração de crentes mimados, uma geração de crentes que só vem para o culto se adular, só vem para a oração se adular. Eu quero ver, irmão, eu estou achando que quando Jesus voltar, pastor Clemente, ele vai ter que arrumar um telefone, pôr um WhatsApp e mandar WhatsApp para todo mundo. Voltar hoje, tá? Aí você se prepara aí que eu vou passar aí, viu? Posso passar hoje? Tá tudo tranquilo aí? Eu posso? Eu acho que alguém ainda vai mandar uma mensagem assim: Jesus, hoje não, eu estou muito ocupado hoje. Deixa para o senhor voltar outro dia. Deixa para o senhor voltar outra hora. É uma geração de crentes que dizem que converte, mas não se converte. Não aguenta luta, não aguenta prova, não aguenta perseguição, mas está chamando nesta última hora uma geração fortalecida pela palavra de Deus, uma geração que está determinada de ir morar no céu. Se o pastor mandar mensagem, bem; se não mandar, eu sou crente. Se o pastor falar meu nome, glória a Deus; se não falar, eu quero ir para o céu. Deus está clamando por uma geração determinada a ir morar na Nova Jerusalém. Deus está clamando por uma geração determinada a ir morar na Nova Jerusalém. Uma geração de homens e de mulheres que está dispostas a passar pelas adversidades, enfrentar as lutas e dizer: Jesus, eu não sou crente mimado, eu sou crente vacinado pelo Espírito Santo. Eu quero ir morar no céu. Levante a mão para o céu. Levante a sua mão para o céu essa noite. Eu quero profetizar que esta geração, eu quero profetizar que esta igreja, eu quero profetizar que você, meu irmão, que você, minha irmã, você vai permanecer fiel a Deus. Não importa o que aconteça, haja o que houver, venha o que vier, mas você vai permanecer na palavra. Você vai permanecer na palavra. Você vai permanecer na palavra. Quantos desejam a Nova Jerusalém? Esses dias acontecem, esses dias de luta, esses dias de desafios, isso são feitos para nós. Se alguém pregou para você dizendo que quando você
dedicar sua vida para Jesus, que vai ser tudo mil maravilha. Enganou você, mentiu para você, porque a vida do verdadeiro cristão é uma vida de renúncia. É uma vida que você paga um preço muito caro para abrir mão do mundo, abrir mão da carnalidade, do pecado, das vaidades, para um dia encontrar com Jesus face a face e ouvir a voz do Mestre amado. Tem esse crente aqui essa noite, irmão? Tem esse crente aqui essa noite? Tem crente aqui ainda essa noite? Crente que está disposto, mas pastor, o que tem isso a ver com o que o senhor leu? É porque as adversidades da vida nos faz ter o mesmo sentimento que o salmista teve. Qual, pastor? Tem dia que a gente está com esses mesmos sentimentos. O salmista está dizendo: Senhor, hoje eu estou igualzinho um pelicano no deserto. Estou igualzinho um pelicano no deserto. Ele está falando do seu sentimento, que Deus vela pelo nosso sentimento. Deus sabe como você entrou aqui hoje. Pastor, está doendo. Deus sabe que está doendo. Pastor, está muito difícil. Deus sabe que está muito difícil. O salmista está revelando para Deus o seu sentimento. Deus, hoje eu estou igualzinho um pelicano no deserto. Sabe por que ele usa essa expressão? Deserto não é lugar de pelicano. Pelicano vive no lago, aonde tem água. E ele está dizendo hoje, Senhor, o meu sentimento é que eu estou igualzinho um pelicano no deserto. Me explica, pastor. Eu estou no lugar errado. Eu não nasci para estar no deserto. Eu nasci para estar no lago. Mas o meu sentimento hoje, Senhor, é que eu estou me sentindo no lugar errado. Eu estou me sentindo como se eu estivesse no lugar errado. Eu não nasci para viver no deserto, mas o meu sentimento hoje é como se eu estivesse no lugar errado. E aí ele começa explicando, e ele vai revelando para Deus os seus sentimentos. Senhor, eu estou igualzinho uma coruja, que quando tira ela dos escombros e leva ela para um palácio, leva essa coruja para o palácio. Senhor, a coruja nem dormir no palácio consegue. Por quê? Porque a coruja não vive em palácio. Ela só vive em lugar escuro. Ela só vive em ruínas, em escombros, em buraco, escondido. E ele está dizendo: Senhor, assim como a coruja não consegue viver em um palácio, é o meu sentimento. Senhor, eu não consigo viver longe do lugar da minha origem. Eu não consigo viver longe do lugar aonde eu fui criado para viver. Esse era o sentimento do salmista. Ele vai terminar dizendo: Senhor, hoje o meu sentimento também é o sentimento de um pardal solitário em cima de um telhado. Eu pergunto para você: pardal não foi criado para viver solitário. Pardal você só vê o bando. Pardal você só vê em número grande. Por quê? Porque o pardal foi criado para viver em unidade. Para viver em unidade. É difícil ver um pardal solitário. Geralmente anda mais de um, de dois, de três, de 10. Quando você chega no lugar onde tem vários ninhos, você vai ver que tem uma aglomeração muito grande de pardal. E ele está dizendo: Senhor, o meu sentimento hoje é de um pardal solitário. Senhor, eu fui criado para me viver em unidade com várias pessoas, mas eu estou me sentindo sozinho. O meu sentimento hoje é que eu estou sozinho. O sentimento hoje que está permeando a minha mente, o meu coração, Senhor, é que eu estou sozinho nesta batalha, que eu estou sozinho nesta guerra. Levante as suas mãos para o céu essa noite. Deus conhece o seu sentimento, meu irmão. Deus conhece o seu sentimento, minha irmã. Deus conhece o seu sentimento, moça. Deus conhece os seus sentimentos, rapaz. Deus conhece. Deus conhece o seu sentimento. E eu tenho uma palavra para liberar pela sua vida essa noite. Deus tem cura para o teu sentimento hoje. Deus tem cura para a tua alma hoje. Só quem quer receber esta cura, abre a boca e dá glória para Jesus. Deus tem cura. É aqui que entra o crente verdadeiro, o filho que não foi criado mimado. E ele continua dizendo: os meus inimigos querem a minha cabeça.
Os meus inimigos querem zombar de mim, Senhor. Os meus inimigos querem me matar. Os meus inimigos querem me humilhar. Os meus inimigos querem me derrotar, Senhor. Não deixe os meus inimigos rirem da minha derrota. E quando chega no verso 12, ele mostra a identidade dele de crente, de filho que foi criado para ser vencedor. Ele começa dizendo: porém, tu, Senhor, porém, é o Senhor, e o Senhor permanece para sempre. O salmista está dizendo: o meu sentimento muda. O meu sentimento muda todo dia, toda hora. Porém, Senhor, tu permanece de geração em geração. O meu sentimento muda, mas o do Senhor não. O Senhor permanece sendo Senhor de geração em geração. O Senhor permanece para sempre, de geração em geração. O meu sentimento muda, mas o Senhor permanece de geração em geração. E eu quero liberar uma palavra para alguém aqui essa noite. Você entrou aqui com seu sentimento todo bagunçado. Pastor, estou me sentindo um pardal solitário. Estou me sentindo sozinho. Estou me sentindo no lugar errado. Estou me sentindo, pastor, estou me sentindo todo atrapalhado. Meu sentimento hoje só Deus sabe como eu entrei aqui. Mas eu tenho uma palavra para te dizer. Deus permanece fiel para sempre. Ele permanece fiel de geração a geração. E a igreja fica de pé para nós encerrar. E eu quero dar uma oportunidade para alguém aqui essa noite. Eu quero dar a oportunidade para alguém que entrou aqui hoje com o sentimento todo bagunçado, com o sentimento todo misturado. Você não sabe o que está acontecendo. Não sei, pastor, mas Deus sabe, porque Deus permanece para sempre, de geração a geração. Eu quero saber se nessa noite tem alguém que está afastado da igreja, ou que você nunca foi crente, que entrou aqui hoje, está se sentindo como um pelicano no deserto, um pardal solitário e uma coruja nos escombros. Eu quero te perguntar essa noite: você não quer experimentar do Senhor essa noite? Quer voltar para Jesus essa noite? Quer entregar a sua vida para Jesus essa noite? E deixar este Deus, que é fiel de geração a geração, cuidar dos teus sentimentos? Os teus sentimentos mudam, mas Deus permanece de geração a geração. Os teus sentimentos mudam todos os dias, mas Deus não muda. Deus é o mesmo sentimento que Deus teve por você antes mesmo de você nascer, é o mesmo que permanece até hoje. Ele te ama e Ele quer salvar a tua alma. Tem alguém essa noite que quer entregar a vida para Jesus? Alguém que quer ser crente, decidir por Jesus essa noite? Tem alguém? Levante uma das mãos. Eu quero orar por você essa noite, se tiver alguém para voltar para Jesus, para entregar a vida para Cristo. Tem alguém? Se não tem, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. E eu quero convidar as irmãs que vai estar fazendo o sorteio aqui agora. Pode assentar, meus queridos, tome os vossos assentos. O nosso tempo, falta ali só 5 minutos para nós encerrarmos. E as irmãs vão estar fazendo o sorteio aqui para todos os papais essa noite.